Shalom, shalom, final de Shabbat, 15º dia, o primeiro dia da terceira semana. Glória a Deus, porque a bondade do Senhor até aqui nos sustentou. Estamos hoje entrando na terceira semana da contagem do Homer. O texto principal diz: conte 7 semanas. Estou puxando o fone aqui com a cabeça. Conte 7 semanas. Nós já contamos 2, estamos entrando na terceira. Vamos lá ler o nosso texto principal, ainda hoje continuando falando sobre o Espírito do Senhor, que está lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Vamos lá? Vamos ler de novo? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Queridos, eu falei com vocês ontem sobre o Espírito como a forma de mente, que é uma das formas que no original diz sobre Ruach, ou Ruach, como a gente diz aqui. E hoje eu quero trazer uma outra característica dentro dessa mesma palavra. Queridos, as palavras em hebraico, no original, elas têm muita riqueza. É diferente, por exemplo, aqui no Brasil, se a gente falar mesa, a gente vai ver a mesa, no hebraico, quando a gente fala uma palavra, por trás daquela palavra tem muitas liberações. E nós precisamos entender que quando Deus criou tudo pela palavra. E há muitos estudos que declaram que essa criação foi através do hebraico. Talvez não essa forma falada hoje, mas um hebraico antigo, mas que essa forma está enraizada lá. Então nós precisamos extrair as riquezas do que Deus deixou, porque só lendo a Bíblia no português já é algo poderoso de rico, Mas quando a gente vai para o original, queridos, é uma riqueza de liberação e de atuação, e você começa a entender a palavra de uma outra forma. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o Espírito, dentro do que o Senhor libera no original. E uma outra característica do Espírito, desse Espírito que repousará, que repousou sobre Cristo e que Cristo liberou sobre nós. Quando a gente vê, eu até falei em algum dos vídeos aqui, quando Jesus, uma das últimas coisas que Jesus faz com os discípulos é soprar o Espírito. E ele fala: sejam cheios do Espírito. Agora vocês vão para Jerusalém e aguarde até que ele se manifeste, até que vocês sejam plenos. Então, o primeiro sopro do Espírito veio em Deus, lá no Éden, e depois Jesus faz a mesma coisa. Sopra o Espírito sobre os homens. Para quê? Para que Jesus soprou sobre os discípulos? Queridos, hoje nós vemos muita coisa que empobrece aquilo que o Senhor tem para fazer. Com todo respeito, tá? Me entenda, não me leve a mal, mas com todo respeito nós vemos pessoas soprando sobre outras e cai. E eu sou das que cai, tá? Só para te avisar. Eu gosto desses moveres de Deus, mas eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que o sopro do Espírito, queridos, não é para fazer ninguém cair. O sopro do Espírito é para nos levantar. O sopro do Espírito, vamos lá, olha só. Deus vai lá e faz o bonequinho, de barro. E daí ele sopra. Esse Espírito entra, esse Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivo entra dentro desse bonequinho e faz desse boneco alma vivente. E faz esse boneco alma vivente para quê? Esse boneco não fica deitado. Muito pelo contrário, ele se levanta.
E ele se posiciona dentro daquilo que Deus o havia estabelecido para fazer. Não é diferente quando Jesus sopra sobre os discípulos. Jesus sopra e dá uma ordem: agora vocês vão para Jerusalém e aguarde todo o restante da manifestação. Para quê? E agora é sobre isso que nós vamos falar. O Espírito vem, queridos, e ele concede uma energia, uma força para a guerra, para a batalha. Então, aí, se você já está, vamos pegando os códigos aí. Se você está enfraquecido, se você está entristecido, se você não está tendo força para guerrear, você precisa do enchimento do Espírito. Você precisa receber essa manifestação do Espírito dentro de você. Porque quando o Espírito vem, ele nos dá força para a guerra. Ele nos dá poder para executar e poder para administrar. Queridos, isso é tremendo. Você está com dificuldade de executar algo? A gente fala poder executivo, né? Executivo é aquele que executa. Executar o quê? Vamos lá. O Senhor te chamou para ter uma vida para pregar o evangelho, ser evangelista. E daí você fala assim: eu não sei. Quando a gente fala eu não sei, em outras palavras nós estamos dizendo assim: eu não sei executar isso aqui. Eu não sei fazer. Então, você precisa do Espírito se manifestando em você. Mas, queridos, nós precisamos tirar essa mentalidade como falar em línguas. Eu só posso falar se eu sentir. Não, queridos. O Espírito vem e me dá esse poder para que eu faça. Então eu não vou fazer somente quando eu estou no ambiente. Eu não vou fazer somente quando eu estiver arrepiando. Não. O Senhor vem e me dá essas habilidades de execução. Então, se você precisa estabelecer algo, se você precisa fazer algo e não sabe fazer, queridos, eu tenho muito esse hábito. Eu gosto muito de trabalhos, de mexer com a mão, de criar. Eu gosto muito de criar. E às vezes acontece de eu não saber fazer algo. Eu tenho a ideia, mas eu não sei fazer. Foi como aconteceu com o planner, eu acho que vocês sabem. O Senhor me deu um start e eu falei: uau, vou fazer. Só quando fui fazer, eu não sabia fazer. Nunca tinha feito, eu não sabia nem para onde ia, nem para onde vinha. E daí o que eu fiz? Eu fui orar. Pedi algumas direções, olhei algumas coisas na internet, mas a minha maior base foi oração. Até mesmo porque esse planner não existe, só existe, não existe outro, né? Para que eu tirasse ideia. Esse é o único. E eu fui orar e o Senhor me deu o poder de execução. Porque aquele que chama te capacita para fazer. Você não precisa temer. Eu fui chamado para pregar, mas eu tenho muito medo de pregar. O Senhor que te chama, ele te capacita a executar essa pregação. É só você se colocar nele e depender dele. Outra coisa que o Espírito faz é o poder administrativo. Ele te dá poder para administrar. Porque todo aquele que executa precisa administrar. Então, o Senhor, ele vem sobre você te dando esse poder administrativo, aonde você consegue organizar, aonde você consegue colocar tudo no lugar, aonde você consegue suprir debilidades, aonde você consegue tirar exageros. Poder administrativo. E outra coisa que o Espírito vem e faz sobre nós ele nos capacita para recebermos vários tipos de dons. E agora, quando a gente fala sobre vários tipos de dons, a gente volta lá na execução. Não é para você ter um dom para você ter o dom. Até mesmo porque o seu dom, ele não serve para você. Eu tenho o dom da cura. Mas se você adoecer, você precisa que outra pessoa ore por você. Porque o seu dom é para servir o corpo. É para executar algo para servir o corpo. E daí, agora você vai entender melhor o que diz em Isaías. Deixa eu ver. 61. O profeta Isaías, mais uma vez falando de Jesus, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Me ungiu para quê? Para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão dos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes.
Queridos, então assim, o Espírito ungiu para quê? Para que o Senhor Jesus executasse essas coisas, pregar as boas novas, abrir prisões, executasse isso. E essa mesma unção do Espírito foi liberada sobre a igreja. Então, sobre você, já existe esse poder de execução. Você precisa ativar e liberar ele para fazer. Vou falar de novo. O Senhor nunca te chamaria para fazer algo que Ele não te desse condições de fazer. Que Ele não te capacitasse para executar aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, o Espírito Santo está sobre você. Uma dessas emanações, né? Dessa liberação do Espírito do Senhor é sobre você. Por isso que ontem eu comecei falando sobre a mentalidade, sobre a forma de pensar, sobre ter a mente de Cristo. Porque quando eu penso como Cristo, eu sei que o Espírito está sobre mim, assim como estava sobre Cristo, para me dar a condição de administrar, de executar, me dá a condição de guerrear, me dá a condição de receber dons e executar e agir dentro dessas características desses dons. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse 14º dia da contagem do Homer. E vamos caminhar. Primeiro dia da terceira semana. E o Senhor até aqui tem nos sustentado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sustente. E que essa manifestação do Espírito seja sobre a sua vida. Que esse sopro venha sobre você para te levantar. E não para te deixar caído. Porque o Senhor vem para que nós venhamos executar alguma coisa para o seu reino. Shalom, shalom, queridos. Deus te abençoe.